Evangelho de João, capítulo 15, irei ler os versos 1 até o verso 6. Aliás, até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso eterno Pai, damos-te graças por esta hora, pela oportunidade, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz, por meio da Tua palavra, por meio dos testemunhos, ó Deus, que são ministrados nestas horas de culto, que tem o objetivo realmente, Deus, de levar o Teu povo a reconhecer o Senhor em todo instante. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue aplicando essas verdades ao nosso coração, para que ao sairmos daqui, saímos realmente bem diferentes daquilo que entramos. E desde já nós te agradecemos pela atuação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, eu me preparando para fazer uma prova, eu tive que ler um livro de Hans-Jürgen Grechert, um alemão estudioso da religião, não um teólogo, mas um cientista da religião. E em seu livro ele faz um comentário que me chamou a atenção e achei propício citá-lo aqui e refletir, à luz da palavra de Deus, na diferença dessas palavras com aquilo que realmente a palavra de Deus nos diz. Esse estudioso diz assim: como os estudiosos da religião veem a religião? Primeiro ele diz que, independente da religião, seja o cristianismo, o budismo, o islamismo, qualquer que seja, os estudiosos da religião a veem como uma totalidade. Uma totalidade que se apresenta de uma maneira quádrupla. Pela forma comunitária, pela comunidade onde ela se apresenta, pelos atos religiosos que cada religião possui, os seus rituais, pelo conjunto de doutrinas que cada religião professa. Mas ele faz um quarto destaque pela sedimentação da experiência. E ele conclui dizendo que esta totalidade que se manifesta dessa maneira quádrupla é uma totalidade que está viva e não para de transformar-se. Especialmente esta palavra, uma totalidade que está viva e não para de transformar-se. Nós estamos comemorando 15 anos da Igreja Presbiteriana do Limão, uma igreja que está inserida no contexto da Igreja Presbiteriana, que faz parte do cristianismo. Deixando de lado todo esse amplo contexto e nos chegando aqui a nós, como uma igreja, como uma denominação, como uma religião, especialmente teologicamente falando, como aquela instituição que procura religar o homem com Deus, nós somos nós uma igreja viva? Manifestamos essa vida e essa transformação? Quando paramos e pensamos ou procuramos definir o que é vida, nós sempre vamos lembrar de movimento, de vigor, de crescimento, de renovação, de alguém que existe, e que se manifesta, que é visível onde está. A palavra de Deus descreve de muitos momentos essa vida manifesta pelo servo de Deus ou pela igreja, pelo conjunto desses servos,
como uma árvore. O Salmo 1 diz que o cristão é como aquele que busca a Deus e que se dedica a Deus é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore que manifesta a vida. O texto diz, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que está cheia de seiva, de verdor, está sempre verdinha. E aqui nesse texto, Jesus Cristo também diz que Ele é a videira e nós os ramos. Descrevendo a sua igreja, descrevendo o conjunto de cristãos, Ele fala, eu sou a videira e vós os ramos. E Ele diz que aquele ramo que não está vivo, ele não presta para nada, a não ser para ser lançado fora e ser queimado. E Ele espera que, como igreja que somos, ligadas a Ele, nós realmente tenhamos vida. Jesus disse que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Gostei muito deste último hino que os irmãos cantaram, bem como, gostei de todos, mas esse me chamou a atenção especialmente pela mensagem que ele diz que o céu é aqui. Nós que experimentamos a presença de Jesus na nossa vida, nós não precisamos esperar apenas o céu lá distante. Nós podemos sim viver como se o céu realmente fosse aqui, a cada dia. Porque a presença de Jesus, ela transforma a nossa vida, ela dá um outro sentido a cada um de nós. Por isso, nós precisamos permanecer nele. Jesus Cristo disse que aquele que permanece nele, ele está vivo. Ele dá muito fruto. Eu quero que nós nos atenhamos rapidamente a fazer algumas afirmações. Como é uma igreja viva? Como é uma igreja que permanece em Cristo? Fazendo uma ampla busca pela palavra, eu quero fazer algumas afirmações. Não vou me delongar muito. Mas a primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que uma igreja viva é uma igreja onde as pessoas que a frequentam têm um encontro pessoal e marcante com Deus. Foi muito bem entoado no hino a experiência de Jacó, no Val de Jaboque, que disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Saulo, perseguidor da igreja, viu a Deus, viu a Jesus Cristo e a sua vida foi transformada. Hoje, eu assistia na televisão um jovem que viveu nas ruas, que vivia dominado pelas drogas e que foi alcançado pela graça de Deus, que teve uma experiência real com Cristo. E hoje, o seu testemunho é poder cantar para levar aos outros esse amor, para que outras pessoas também possam ter essa experiência. Como é a sua experiência com Cristo? Ouvimos o testemunho do nosso irmão Gideões, que aquelas pessoas que começaram a ler a palavra, que leram a palavra, tiveram uma experiência com Cristo. Uma experiência que mudou as suas vidas. E com certeza, cada um que já é membro desta igreja, já teve a sua experiência. Por isso, não podemos jamais deixar de manifestar esta vida. Depois, nós ouvimos também, hoje, falando que a palavra de Deus é a nossa vida. E por isso que ela gera essa vida em nós. Por isso que ela transforma a nossa vida. Ela é a fonte de vida. Jesus é conhecido como a palavra encarnada. E é por isso que nós podemos, então, manifestar esta vida. Aí, a necessidade de que cada dia mais conhecemos essa palavra, conhecemos o Deus dessa palavra. E Davi disse, quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Davi disse no Salmo 119, nos versos 147 e 148, que ele ansiava para ter aqueles momentos de buscar a Deus, de conhecer a Deus pela sua palavra. Esdras diz a palavra que ele buscava a Deus. Ele dispôs o seu coração para buscar a palavra, para cumprir essa palavra. E assim, temos exemplos e mais exemplos de pessoas na palavra, que por conhecer a palavra, por se achegar à palavra, a valorizaram. E uma das experiências mais marcantes para mim é do povo, na época de Neemias, quando Esdras lia a palavra, o povo chorava diante de Deus por poder compreendê-la. E isso foi trazendo transformações
nas suas vidas. Uma igreja viva é uma igreja que sente alegria em estudar e conhecer e compreender a palavra da verdade. É uma igreja que confia no Senhor e que entrega totalmente os seus problemas e as suas lutas. Foi também cantado aqui. Ana se derramou diante do Senhor, derramou toda a sua tristeza diante do Senhor e diz que ao sair dali, seu semblante não era mais triste. Davi, ao enfrentar o Golias, aquele gigante, ele disse que em nome do Senhor ele ia. E assim, confiando no Senhor, ele foi vitorioso. E desta forma, todo aquele que se derrama diante do Senhor, que entrega a Ele os seus problemas, pode experimentar da vitória. Nós cremos, amados, que uma igreja viva é uma igreja que, além de se entregar diante do Senhor, além de conhecer a sua palavra, ela também é uma igreja que vive uma vida de oração. Não tem uma igreja viva se não há quem ore. Os irmãos falaram, o irmão falou que esse ministério precisa da oração dos irmãos. Nesses últimos dias, nós temos um grupo no WhatsApp, e o que mais a gente tem visto é: orem por mim, estou com dengue. Ore por mim, estou enfermo. Ore por mim, ore por vários irmãos. Mas nós precisamos orar nas horas de enfermidade, sim. Mas precisamos orar em todo o tempo, para que a graça de Deus se manifeste ainda mais abundante sobre nós. Um exemplo de servo de Deus que orava era Neemias, que recebeu de Deus a missão de reformar, de reconstruir Jerusalém. E vemos, do começo ao fim do seu ministério, uma vida dedicada à oração. Foi através da oração que pôde tirar os entulhos, que pôde ter a sabedoria para resistir ao inimigo, que se manteve fiel diante das ameaças internas e externas. Uma igreja viva é uma igreja que se dedica à oração, que experimenta realmente dessa dependência de Deus, aquilo que Deus tem para fazer. Não há uma obra sequer que possa ser realizada sem oração. Tiago diz que muito pode, pela sua eficácia, a súplica dos justos. É certo que o contexto ali era de enfermidade, de Deus dando vitórias diante de algumas lutas na área da saúde, mas esta afirmação pode ser usada em todo e qualquer momento, porque o Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a lançarmos diante dele todas as nossas ansiedades. Não há uma igreja viva também, amados, sem que haja a decisão de vivermos cada dia mais em santificação diante do Senhor. E aí podemos lembrar de Daniel, que não quis se contaminar com as finas iguarias do rei, que enfrentou provações, enfrentou lutas, mas pôde manifestar a presença de Deus na sua vida. Seja na cova dos leões, seja na fornalha de fogo ardente, quando seus amigos estavam ali, eles também tomando essa decisão, puderam experimentar esta libertação. Josué diz que sem que o povo se santifique, nós não vamos ver grandes maravilhas de Deus. E vamos deixar de expressar essa vida. Por isso, precisamos santificar. Uma igreja viva é uma igreja que está sempre de mangas arregaçadas, sempre disposta a servir. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que não havia lugar para que eles fossem servidos. Embora alguns quisessem ostentar algum lugar a mais, serem superiores, mas Jesus disse que o maior é aquele que serve, que ele próprio não veio para ser servido, mas para servir. E aí podemos dizer que numa igreja viva não há lugar para ninguém ser servido, mas há espaço de sobra para servirmos. 2 ministérios abençoadores aqui se manifestaram hoje. Muitos outros ministérios temos a realizar. O pastor mencionou o trabalho das crianças. Ao longo desse mês temos tido muitas oportunidades de servir. A nossa igreja tem aberto as suas portas para que pessoas venham a ouvir a palavra. Mas há muito mais para fazer. E Deus quer usar a mim, quer usar a você, quer usar cada um dos membros dessa igreja para manifestar esta vida por meio desta igreja.
E para finalizarmos, amados, não há vida sem que estejamos ligados intimamente a Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esta ligação é constante, é contínua, e há de ser até o dia que ele voltar, e eternamente. Porque aquele que está em Cristo jamais se separará dele. Aquele que está em Cristo vai poder produzir muitos frutos enquanto Cristo não vem para buscar a sua igreja. E se nós estamos aqui como igreja, é para produzir, mas para produzir ligado nele, de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele, recebendo dele todo o alimento, toda a força, todos os nutrientes para a nossa vida física, para a nossa vida espiritual, recebendo dele tudo aquilo que necessitamos. Uma igreja viva é uma igreja que dá fruto, muito fruto, vidas transformadas, cidades transformadas, culturas transformadas, mundo transformado. Eu gosto muito de um folhetinho do Evangelismo Explosivo que nos chama para sermos agentes de transformação nesse mundo. Mas não tem como transformar o nosso mundo se Cristo realmente não estiver presente na nossa vida, se nós não estivermos arraigados nele, se nós não estivermos realmente ligados nele. Por isso, amados irmãos, eu espero, eu desejo que a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, que cada cristão que está aqui presente nessa noite, que faz parte de outra igreja, que todos nós sejamos realmente uma igreja viva do Senhor Jesus nessa terra. E de uma forma muito particular, que a Igreja Presbiteriana do Limão, ao comemorar os seus 15 anos de existência, ao escrever a sua história, que essa história, sendo escrita e olhando-se para trás, que olhar para trás nos leve sempre a ver e a enxergar uma igreja que foi viva. Ao escrever a história hoje, que possamos ver sempre esta igreja manifestando a vida, e que ao sonharmos com a igreja do amanhã, do daqui para frente, possamos desejar que esta igreja seja uma igreja viva, que realmente faz diferença, que transforma a sociedade, que leva homens a se prostrarem diante do Senhor Jesus. E só seremos assim se permanecermos nele, se nós satisfizermos em viver uma vida de santidade diante dele, se nos dispormos nas suas mãos através do serviço, se nos alegrarmos numa vida de oração e de busca constante da sua palavra, se nos entregarmos totalmente ao Senhor, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, experimentando dia após dia mais da sua presença em nós, essa presença que nos transformou e que faz com que a nossa vida possa experimentar realmente desse céu aqui. Que assim, os próximos anos sejam anos que venham marcar ainda mais a vida dessa igreja, desse bairro, dessa cidade, através da Igreja Viva do Limão. Que Deus assim aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, nosso amado Pai, quanto poderíamos ficar refletindo aqui dessas características, ó Deus, que demonstram que é uma igreja viva. Sabemos, ó Pai, que é o Teu Espírito Santo que aplica essas verdades, por isso nós continuamos clamando que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo cada dia mais ao centro da Tua palavra, ao centro da Tua vontade, que possamos permanecer realmente em Cristo, fazendo a Sua vontade, vivendo, ó Deus, para Ele cada dia mais e manifestando esta vida que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos Te agradecer mais uma vez por essa noite e rogar que cada um dos Teus servos saiam realmente desejosos de viver cada dia mais ligados ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite, por toda a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Para que nós Te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E assim, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam em seus corações
hoje e eternamente. Amém.